O que está acontecendo com o Endrick na seleção brasileira ficou muito claro, principalmente com a última declaração do Ancelotti em relação ao jogador. Isso porque ele foi questionado em relação ao Endrick não participar, por qual motivo o Endrick ele não entra, sabendo que ele é uma joia rara. Essas são as palavras usadas pelo jornalista para questionar o Ancelotti. Por que a joia rara Endrick não entra para jogar? E lógico, ele falou sobre isso e deixou em aberto o real motivo. E dessa vez não resta dúvidas. E vocês vão ver, inclusive, e não foi só na coletiva de imprensa, coletiva à imprensa. Também ele deu uma entrevista ao Cazé TV, onde o Chico Moedas ele fez alguns questionamentos mais contundentes, apertou mais o calo do Ancelotti, e lógico, o Ancelotti ficou em choque. Ele não esperava, de fato, essa pergunta e nem sequer disfarçou para falar em relação ao verdadeiro motivo. E lógico, tá ficando claro, tá ficando nítido. A perseguição contra o Endrick, que naquela seleção brasileira é praticamente realidade. A gente está vendo isso acontecer dia após dia. A começar com esse vídeo que eu quero que vocês acompanhem aqui, onde a gente vê uma jogada magnífica que o Endrick fez. Presta atenção, ele recebe o passe do Paquetá e aí ele passa entre dois marcadores. Prestar atenção nessa jogada? Ele passou entre dois marcadores, tá? Se você não percebeu, ele passou entre dois marcadores e fez de cavadinha no treino da seleção brasileira. E aí eu pergunto para vocês, Igor Thiago faria um gol desse? Pelo menos no treino. Não vamos falar no jogo, porque um dos argumentos do Ancelotti é por conta da falta, da pressão, da escalação, que o Endrick não está preparado. Não, vocês vão ver o que disse o Ancelotti, que um dos motivos era esse, porque o Endrick não estaria preparado. E aí eu pergunto para vocês, será que o Igor Thiago ele está preparado para fazer um gol desse, pelo menos no treino? Pelo menos no treino, a gente não está falando nem de um jogo contra Marrocos, contra Haiti, pode até ser que faça, mas vamos colocar contra uma França. Será que ele está preparado? Bom, o Endrick, a gente está vendo que realmente ele está fazendo acontecer. E é gol em cima de gol, é resultado em cima de resultado, e o Ancelotti simplesmente me deixa escapar uma dessa em uma entrevista que rodou o país. E que inclusive foi motivo de mais questionamentos ainda, porque as falas dele remetem que realmente existe uma perseguição acontecendo contra o Endrick dentro da seleção brasileira e que não existe motivo sequer aparente a não ser uma perseguição. Até porque se ele fosse um jogador indisciplinado, se ele fosse um jogador que realmente não volta para marcar, como é o que está sendo alegado por aí, o Ancelotti ia falar, não é mesmo? Ele iria falar, não, peraí, na minha formação tática, no meu modo de jogo, o Endrick não se encaixa até então, porque ele tem esse defeito nesse lado do campo, ele tem esse defeito na marcação, ele não consegue voltar para marcar. Seria as palavras dele. Mas o que disse o Ancelotti deixa muito claro, deixa muito nítido. E vocês vão ver a partir de agora todos os detalhes, inclusive esses dois vídeos em que o Ancelotti foi questionado sobre o Endrick e o Brasil inteiro questiona. E quando ele deixa sair de dentro dele, ele deixa escapar a verdade. E eu quero que vocês acompanhem a partir de agora. Antes, lógico, eu só quero pedir para você chegar chegando, deixando like, para você chegar chegando, compartilhando o máximo que você puder, todas essas informações, todas essas revelações que eu trago para vocês a partir de agora, que escancara de vez o que realmente acontece com o Endrick dentro da seleção brasileira, e nada tem explicação a não ser isso que o Ancelotti deixou escapar
e nesse vídeo aqui você vai acompanhar. Então compartilhe o máximo que você puder para que mais pessoas possam ver, para que mais pessoas também possam conhecer o meu trabalho, conhecer esse canal que está crescendo a cada dia, inclusive você que chegou aqui através dos compartilhamentos, você que caiu no canal de paraquedas, considere se inscrever, ativar o sininho das notificações aqui embaixo para você não perder os próximos conteúdos do canal. Você se inscrevendo, ativando o sininho das notificações sempre que eu postar algum vídeo, entrar ao vivo, sempre estamos entrando ao vivo aqui também, fazendo a nossa live, então você vai receber esses conteúdos em primeira mão, vai cair aqui dentro do canal, vai estar sendo bem informado e principalmente vai fazer parte desse time, dessa família que está crescendo a cada dia. E lógico, eu sou eternamente grato a todos vocês pelo carinho e pela audiência de sempre, tá bom? Dito isso, preste bastante atenção a partir de agora em tudo o que o Ancelotti falou em relação ao Endrick, a começar pela coletiva de imprensa, e vocês vão ver. Presta bastante atenção em tudo o que ele disse e perceba só o momento exato em que ele deixa escapar que realmente existe uma perseguição contra o Endrick. Olha só. Se o que é um talento extraordinário, por que não é a hora ainda dele jogar? Por quê? Por que não é a hora ainda desse talento extraordinário jogar? Porque vou meter Endrick a um momento correto. Temos que esperar um pouco. Vai ser importante. Esperar o quê? Não é mesmo? A gente viu no treino o jogador magnífico fazendo golaços que o Igor Thiago não faz nem no treino. O único que está ali tomando a posição do Endrick, que existe essa disputa por aquela vaga, e a gente não vê Igor Thiago fazendo isso. Mas presta atenção nesse detalhe aqui, que é mais importante ainda, isso porque o Chico Moedas, ele fez questão de pesar a pergunta para o Ancelotti, e ele foi o único jornalista que até hoje não mediu as palavras para questionar o Ancelotti e questionou porque realmente o brasileiro ele quer saber. E o Chico Moedas é um torcedor que quer entender de fato o porquê que Ancelotti não coloca Endrick. Presta atenção. A torcida o senhor já conhece, já sabe, e o Danilo ontem elogiou muito o Endrick, falando que é uma joia rara, o presente e o futuro do Brasil. Por que o Endrick não vem encontrando espaço nessa equipe titular do Brasil? Olha o tempo que ele para responder o Chico Moedas. Olha o Chico Moedas de cima e embaixo, simplesmente porque ele não gostou dessa pergunta e ele não queria que fosse questionado isso. Porque o primeiro jogo é muita competência, creio que é bastante normal. Como o Endrick, outros 15 não jogaram na escalação inicial. Perceberam isso? Porque o primeiro jogo é de muita competência e o Endrick não estava preparado. Nas palavras dele, é isso que é o argumento principal. Ou seja, e aí entra um questionamento: será que é o Igor Thiago que está preparado, então? Porque a gente não viu preparação nenhuma. O jogador que tremeu, que quando foi lançado a bola para ele na área, ele sequer achou a bola para cabecear. A bola passou por ele, ele não conseguiu nem subir na bola para cabecear, não fez um domínio certo, não fez um drible, não fez absolutamente nada. Absolutamente nada. E aí, esse é o argumento, então, de que o Endrick não estaria preparado para uma estreia, ele iria sentir a pressão. Então, o que aconteceu com o Igor Thiago? O que aconteceu com o Rafinha? Será que esses jogadores estavam preparados? Gente, vamos ser sinceros, vamos ser claros e enxergar a realidade. A realidade é que essa situação já está vergonhosa, já está nítido que existe essa perseguição contra o Endrick. Existe, de fato, esse interesse, principalmente por guerras financeiras que está acontecendo ali dentro, para deixar o Endrick no banco de propósito, simplesmente para prejudicar o jogador. E eles não estão pensando em nenhum momento no futebol brasileiro.
que é ganhar os jogos, que é trazer resultados. Eles vão fazer o máximo para fazer a torcida engolir que a melhor opção é o Rafinha e o Igor Thiago, porque até contra o Haiti tenho certeza que vai sair um resultado positivo. A torcida vai comemorar e vão esquecer simplesmente o Endrick para trás e vão deixar ele de lado. E ele foi questionado, inclusive, a respeito do Endrick nesse jogo. E ele falou que tem que esperar, que vai continuar esperando, que vai manter essa postura. Ou seja, tá claro que essas ordens pro Ancelotti tá vindo lá de cima. Tá vindo do alto escalão. E que é necessário deixar o Endrick no banco. Ficou muito claro. Agora não resta dúvidas. Não sei você o que pensa. Lógico, não sei você o que acha.